Oi, gente, tudo tranquilo, tudo dominado. Presta atenção, faltam 20 dias para a prova do MPCE e nós estamos aqui no nosso top 1. Finalmente nós chegamos no top 1. Licitações e contratos, Lei 14.133. Deixa eu te falar, nós dividimos o top 1 em duas partes, uma para falar de contratos e outra para falar de licitações, porque é extremamente importante que vocês entendam essa linha de raciocínio. Do artigo 1º até o artigo 88, a lei trata do processo de licitação, do 89 para frente, a análise de contratos, tá certo? Então, hoje nós vamos falar da parte de contratos. E amanhã a gente fala da parte de licitações, tá certo? Antes da gente começar, eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal. Esse projeto passa simultaneamente no canal do Prime e no canal da Tia Lid. O canal da Tia Lid é um canal novo. Então, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, me ajude, não me desoriente, né? E, ó, a gente vai falar aqui que todo esse projeto aqui do Top 10 ele é pautado na legislação, a gente está chegando no final do top 10, né? E aí, tudo está aqui no nosso Vadimeco mapeado do MPCE, né? Vadimeco mapeado do MPCE, e você consegue adquirir por 2 de R$ 14,99. E a gente também tem aí, ó, o nosso e-book com questões comentadas, 150 questões comentadas de direito administrativo, tá certo? A gente chega aqui, ó, no nosso top 1. Lembrando aqui a vocês, ó, que licitações e contratos é o assunto mais cobrado pelo Sebrasp. 1.159 questões, um grau de incidência de 38,24%, né? Das 3.031, sem tem nem o que discutir aqui, né? Só que a lei de licitação, ela não é pequena, são quase 200 artigos. Então, a gente dividiu aqui em duas partes. A primeira parte aqui, a parte de contrato, a gente vai fazer o caminho inverso aqui, ó. E aí, o que é que eu posso te dizer? Que os artigos mais cobrados em prova são esses, ó. 89 a 92, 96, 104 a 114, 124, 125, 137 a 139, 155 e 156. Nós vamos trabalhar com essa linha aqui para você entender, né? Ó, o nosso Vadimeco está aqui, o Vadimeco mapeado aqui, ele é interativo, o sumário dele é interativo, você clica e te leva lá para licitações, ó. Vou fazer aqui, ó, licitações aqui, ó. Cliquei, vai para contratos, né? Que é porque eu estou na luz. Então, trabalhando com contratos aqui, ó, contratos, a parte de contratos corresponde ao título 3. Como eu falei para vocês, a parte de licitação, ela vai do artigo 1º até o 88. A parte de contratos começa a partir do 89. Aí, eu quero te mostrar aqui, ó. Importante. Nós vamos começar a falar do 89 até o 92. Toda essa parte aqui, ó, diz respeito à formalização dos contratos, tá? Toda essa parte. Toda ela é relacionada à formalização dos contratos. Então, o artigo 89 fala assim, ó, os contratos de que trata essa lei regulação pelas suas cláusulas, colocar amarelo para nós, e pelos preceitos de direito público, e a elas serão aplicados supletivamente os preceitos da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Todo contrato deve mencionar o nome das partes e o dos seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo de licitação da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e às cláusulas contratuais. Aí o 90 aqui, ó, vai dizer assim, ó, a administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez
Decorrido o prazo da proposta indicada no edital sem convocação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos. E aí eu vou te mostrar aqui, ó, uma coisa interessante. O artigo 91 e o artigo 92. O artigo 91 e o artigo 92, eles trazem duas características dos contratos. Primeira característica aqui, ó, é o formalismo. O que é que isso quer dizer? Que, regra geral, os contratos são escritos, tá? E a segunda característica aqui, ó, artigo 92, trata das cláusulas necessárias. As famosas cláusulas necessárias. São cláusulas que precisam estar em todos os contratos. Então, ele diz assim: os contratos e seus aditamentos terão forma escrita. Essa é a regra geral dos contratos, tá? E serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em site eletrônico. Aí você vai vir aqui para o parágrafo 2º, que tem uma informação importante que não cai, despenca nas provas do SEBRASP. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública, lavrados em notas do tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em site eletrônico. Então, como é que acontece aqui? Regra geral, os contratos são escritos, eles são lavrados, juntados ao processo de origem, né, lá da licitação ou da contratação direta, lá na repartição. Mas se o contrato disser respeito a direito real sobre imóvel, primeiro ele é lavrado no cartório de notas. Cuidado com isso. E aí traz a cópia para juntar ali na repartição. Aí eu vou te mostrar aqui, eu vou puxar aqui uma linha de raciocínio que você precisa saber. Ó, deixa eu puxar aqui. Importante isso aqui. Artigo 95, parágrafo 2º. Aí eu já estou aqui, ó, falando aqui dessa linha de raciocínio, tá? É nulo, presta atenção nisso aqui, ó. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo os de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a 10 mil. Então, qual é a regra geral? Que os contratos sejam escritos. E com exceção, contrato verbal. Eu estou falando de que contrato? Os de pequenas compras ou de prestação de serviço, de pronto pagamento, até o valor de 10 mil. Lembre-se que esse valor ele é atualizado agora periodicamente. Ó. Eu já tive o decreto de 2021, que atualizou esse valor. Eu já tive o decreto de 2022. Eu já tive o decreto de 2023 e eu tenho o decreto de 2024. Né? Que está vigorando agora em 2025. Eu vou te mostrar esse decreto aqui para você entender. Ele vai aparecer aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Decreto 12.343, de 30 de dezembro de 2024. Por quê? Porque o governo está atualizando sempre no final do ano para começar a valer no dia 1º de janeiro. É por decreto, tá? Normalmente ele faz isso entre o dia 28 e o dia 30. Aí eu vou te mostrar aqui esse valor, ó. Página 240. Vou te mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Decreto 12.343, de 30 de dezembro de 2024. Aí ele atualizando os valores. Aí esse valor que a gente tá falando, ó, que é o artigo 95, parágrafo 2º, ele já tá 12.545,11, tá? Ó, este decreto entra em vigor 1º de janeiro de 2025. Tá aqui. Então, esse valor aqui, ó, já é 12.545. Aí você precisa se lembrar que o governo está fazendo isso todo ano, né? Esse aqui, ó, é o decreto
12.343. Só que ele já teve um em 2021, em 2022, em 2023 e tem a vigência do decreto novo. Entendeu? A lei muda? Não, a lei muda não. O que muda o valor é o decreto. Cuidado. Então, você aprendeu aqui que a regra geral aqui, ó, é que os contratos sejam escritos, mas excepcionalmente pode ser verbal. E aqui ele fala do artigo 92, que são as cláusulas necessárias, ou seja, cláusulas que tem que estar em todos os contratos, né? Ó, são necessárias em todo contrato, cláusula que estabeleça objeto, seus elementos característicos, vinculação a edital de licitação e a proposta do licitante vencedor, ato que tiver autorizado a contratação direta respectiva proposta, a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, regime de execução e forma de fornecimento, preços, as condições de pagamento, critérios, data base, periodicidade de reajustamento de preço, critério de atualização monetária entre a data de implemento, critérios da periodicidade de medição, quando for o caso, e o prazo, os prazos de início da etapa de execução da obra, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, crédito pelo qual ocorrerá a despesa, matriz de risco, prazo para resposta a pedido de repactuação, prazo para resposta a pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que foram oferecidas pelo contratado, prazo de garantia mínima do objeto, direitos e responsabilidade das partes, as condições de importação e a data e taxa de câmbio para conversão, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, a obrigação do contratado de cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, modelo de gestão de contrato, caso de extinção. Então, tudo isso aqui, pessoal, vem nos contratos, que são cláusulas necessárias. E isso aqui lhe traz a característica, ó, a característica do contrato de adesão. Então, o contrato administrativo, ele é um contrato de adesão. E aí, isso mostra as cláusulas necessárias, tá bom? Então, ó, a gente já viu aqui 89 a 92. Aí, a gente vai ver agora, a gente viu a 95, que é a exceção. Aí, a 96. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Existe uma cláusula exorbitante na lei de licitações e contratos, que é chamada de exigência de garantia. A administração ela pode exigir uma garantia do licitante lá na fase de licitação e do contratado aqui no contrato, para que ela tenha segurança de que essa pessoa vai conseguir executar o contrato. Então, a gente tem novidades aqui. A primeira coisa é que você tem que entender que a administração, na lei, ela pode exigir garantia. Embora o Tribunal de Contas entenda que isso é um poder-dever, a lei diz que ela pode. Então, ele diz assim, ó, a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviço e fornecimento. Então, não vem para alienação, tá? Aí, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem vai escolher a modalidade de garantia? A regra geral é o contratado. Mas tem uma situação que a administração que escolhe, tá? E qual é o percentual, né, da garantia? Eu vou te mostrar agora. Parágrafo primeiro. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Aí aqui a gente tem uma novidade, que tem uma garantia nova, né? Calção em dinheiro ou título da dívida pública, emitida sob a forma escritural, seguro, garantia, fiança bancária, emitida pelo banco. Olha a novidade. Vou até botar com uma coisinha diferente. Títulos de capitalização custeado em pagamento único. Então, regra geral, o contratado pode escolher dentre essas modalidades para dar em garantia dinheiro, título da dívida pública, seguro, garantia, fiança bancária e agora título de capitalização. Só que, pessoal, eu quero te mostrar aqui uma coisa que você precisa saber e você precisa entender, tá? Artigo 99, ó. Artigo 99.
nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto. O que é grande vulto, Tia Lídia? Aí eu vou lá no artigo 6º e te mostro aqui o que é grande vulto. Ok? Sim ou não? Tudo dominado? Artigo 6º, inciso 22. Tia Lídia, não entendi nada. Pois deixa eu te mostrar aqui, ó. Vixe, vixe. Vou mostrar aqui para tu entender, ó. O artigo 6º, ele funciona mais ou menos como um dicionário. Análise de definições, tá aqui, ó. Para os fins desta lei, considera-se. Aí vai explicar o que é órgão, o que é administração, o que é agente público, o que é contratante, o que é contratado. E aí o inciso 22 diz assim, ó. Obra, serviço e fornecimento de grande vulto. Então, o que seria obra, serviço e fornecimento de grande vulto? Aquele cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. Então, quando eu tenho uma obra ou um serviço que supera 200 milhões de reais, quer dizer, superior a 200 milhões, ela é considerada uma obra, serviço e fornecimento de grande vulto. Só que você precisa se lembrar que esse valor aqui é variável. E aí foi que eu acabei de lhe mostrar aqui, ó. Acabei de lhe mostrar aqui que hoje esse valor já está em 250 milhões, 902.323 reais e 87 centavos. Porque liga, a senhora acha que o Sebrae cobra esses quebrados? O normal é ele não cobrar, mas é bom você ler esse decreto, viu? Vou até lhe mostrar ele aqui de novo, ele está no nosso Admeco. Decreto 12.343 de 2024, ok? Aí vamos nós. Pronto. Aí aqui, ó, ele diz, voltando à nossa realidade, a administração poderá exigir garantia. Regra geral, quem escolhe a garantia que quer dar é o contratado. Só que aqui no artigo 99 ele diz, nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, que você sabe que é superior a 200 milhões, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no artigo 202, em percentual equivalente a 30%. Pronto. Aqui você mata duas linhas de raciocínio. Por quê? Vou até grifar aqui. Preste atenção. Aí a gente vai para uma linha de raciocínio aqui. A garantia, ela é uma cláusula exorbitante. A administração pode exigir garantia. A lei não entende que ela deve, entende que ela pode. E cabe ao contratado, regra geral, escolher qual modalidade de garantia que ele quer dar. Se é calção em dinheiro, se é seguro-garantia, se é fiança bancária, título da dívida pública ou título de capitalização. Regra geral, a modalidade de garantia ela pode chegar até 5% do valor do contrato, podendo chegar até 10%. Ele diz assim, ó, presta atenção. Nas contratações de obras, serviços e fornecimento, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual até 10%. Então, a regra é que ela seja até 5% do valor do contrato, mas pode chegar até 10%. Só que aqui no 99, eu tenho duas exceções. A primeira exceção, a administração pública pode, nos contratos de grande vulto, que você já sabe que são aqueles que ultrapassam 200 milhões, exigir garantia, seguro-garantia. Lembre-se que a regra geral não é a administração escolher a modalidade. A regra geral é o contratado escolher a modalidade de garantia que ele quer dar. Só que aqui ele pode escolher. E aí, o percentual pode chegar até 30%. A garantia pode chegar até 30%. Então, são duas coisas que você tem que entender. Não é
o normal do contrato. A administração escolhe a modalidade, o normal é o contratado, e o percentual da garantia, a regra geral, é até 5%, podendo ser majorado até 10%. Só que quando eu estou diante de um contrato grande vulto, a administração pode escolher o seguro-garantia como modalidade de garantia e o percentual chega até 30%. Ficou claro isso para vocês? Pronto, né? Então, a gente sai daqui, ó, do 96, aí agora a gente vai falar do 104 a 114, que é a duração dos contratos. Ai, mas eu tenho que falar, antes disso, eu tenho que falar outra coisa aqui, ó. Deixa eu te mostrar. 105, que é a duração dos contratos. O 104 diz respeito às cláusulas exorbitantes. Menino, pelo amor de Deus. Pronto. As prerrogativas da administração. Ele diz: o regime jurídico dos contratos instituídos por essa lei confere à administração em relação a eles as prerrogativas de, quer dizer, são cláusulas exorbitantes. São poderes que a administração tem, porque o contrato ele não é horizontal, ele é vertical, ele coloca a administração no patamar de superioridade. E aí ela tem prerrogativas, como modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades, extinguir unilateralmente, fiscalizar a execução, aplicar sanções decorrente do poder disciplinar, viu? Poder sancionador dele, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de cláusulas exorbitantes. Você vai estar bem aí no seu vadimecozinho. Cláusulas exorbitantes, tá certo? E aí, a partir do 105, a gente fala da duração dos contratos. Tivemos uma grande mudança aqui. Grande, muito grande. Por quê? Porque a lei anterior, ela falava que todo contrato administrativo era por prazo determinado. Hoje já não mais. Eu tenho um contrato que pode ser por prazo indeterminado aqui dentro, né? Então, eu tenho vários prazos aqui de contrato. E você tem que dar uma atenção especial a esses artigos aqui, do 105 até o 114. Então, a regra geral, ela está no artigo 105. Ele diz assim, ó, a duração dos contratos exigidos por esta lei será prevista em edital e deverão ser observados no momento da contratação e a cada exercício a disponibilidade dos créditos orçamentários, bem como a previsão do plano plurianual quando ultrapassar o exercício financeiro. Como é que o Tribunal de Contas da União, o SEBRASP, a doutrina, como é que eles estão interpretando isso aqui? Em regra geral, os contratos duram a vigência do crédito orçamentário, que é de 1 ano. Só que existe um burburinho aí, não, tem que ver a previsão do edital. Mas mesmo tendo esse burburinho, pessoal, o entendimento é que, em regra geral, o contrato dura o tempo, a disponibilidade do crédito orçamentário, que é a vigência do crédito orçamentário, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Só que existem várias exceções aqui, ó. Primeiro grupo aqui ele diz que esse primeiro grupo aqui, os contratos podem ser celebrados até 5 anos, e a gente vai ver que eles podem ser majorados para até 10 anos, né? Quando se tratar de serviços e fornecimentos contínuos. Aí, caminhando aqui, ó, ele diz, a administração poderá celebrar contrato. Pronto, 107. Os contratos de serviços e fornecimento contínuo poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Então, quando eu estou diante de serviço de natureza contínua, tipo serviço de vigilância, aí o tribunal não quer, o Ministério Público do Ceará não quer fazer concurso para vigia. Aí ele terceiriza o serviço, ele contrata uma empresa com esse serviço. Isso é um serviço de natureza contínua, um serviço de limpeza. Aí não quer mais fazer concurso para auxiliar de serviços gerais, aí contrata o serviço de limpeza. Esses serviços são de natureza contínua. Regra geral, eles vão ter 5 anos, só que eles podem chegar até 10 anos, né? A regra é essa, tá? Aí o 108 fala de um contrato que pode chegar até 10 anos, que envolve licitação dispensável. Todas as situações aqui, ó, são de licitação dispensável. Aí esses contratos envolvendo essa situação de licitação dispensável vão até 10 anos. Já no artigo 109, ele fala de contrato com prazo
indeterminado. Quando é que isso acontece? Quando a administração ela é usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio. Vamos supor que a gente está num local que o serviço de água é um serviço de monopólio. Só tem aquela empresa para fornecer. Aí a administração, como usuário desse serviço, pode fazer um contrato por prazo indeterminado. Ok? Aí no 110 ele fala de contrato de eficiência, que pode ser de até 10 anos, se for sem investimento, e até 35 anos com investimento. No 111 ele fala de contrato com escopo pré-definido, caiu o prazo aqui, vai poder ser... Ai, não, peraí, calma, para eu não fazer uma confusão aqui para vocês, né? Que ele vai falar desse contrato bem aqui. Na contratação que prevê a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado do contrato. Quando, na conclusão decorrer de culpa do contratado, o contratado será constituído em mora, a administração pode optar por extinção do contrato, que aqui ele está falando da prorrogação, na verdade. Aí, ele fala no 112 que os prazos não excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. O 113 e o 114 vão falar aqui, especificamente, contrato firmado sobre o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá vigência máxima definida pela soma dos prazos relativos ao fornecimento inicial ou à entrega da obra, com prazo relativo ao serviço de operação e manutenção limitado a 5 anos contado da data do recebimento do objeto, tá? E o contrato que prevê a operação continuada de sistemas e estrutura de tecnologia da informação pode ter vigência de até 15 anos. Então, você viu aqui vários prazos. Tem prazo de 5, tem prazo de 10, tem prazo de 15, tem prazo de 35, tem prazo indeterminado. Você só precisa ter cuidado. Porque aqui eu falo de várias situações. Tipo, um contrato que tem um fornecimento ou uma prestação de serviço associado. Um contrato que envolve TI, um contrato que a administração é usuária do serviço, que é prazo determinado, um contrato de eficiência. Então, eu tenho vários e vários contratos para falar aqui em prazo, né? Aí, saindo daqui, a gente vai para o 124 e 125. No 124 e no 125, nós vamos falar da alteração dos contratos, que é uma cláusula exorbitante, a característica da mutabilidade, né? Mutabilidade. Os contratos administrativos podem ser alterados. Aqui ele vai dizer que ele pode ser alterado unilateralmente pela administração ou por acordo entre as partes. Quando ele é alterado lateralmente pela administração, eu tenho aqui uma famosa cláusula exorbitante. E eu tenho dois tipos de alteração, a qualitativa e a quantitativa. Independente dela ser qualitativa ou quantitativa, a gente tem um percentual aqui, Esse percentual, ele vai aparecer aqui, artigo 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1, o contratado será obrigado a aceitar das mesmas condições contratuais, acréscimo sobre pressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E, se for reforma de edifício e equipamento, até 50% para acréscimo só. Então, você tem que associar o artigo 125 à análise do inciso 1 do artigo 124. Quer dizer, nessas situações aqui, nessas duas situações de alteração lateral, a administração pode alterar até 25% para mais ou para menos, sem precisar da anuência do contratado. A linha que fala de modificação do projeto das especificações é uma alteração qualitativa e a linha B é uma alteração quantitativa do objeto. O objeto aumentou ou diminuiu? Aí pode alterar o contrato em cima desse percentual. Lembre-se que se for reforma de equipamento, a reforma de edifício e equipamento é só acréscimo até 50%, tá bom? Então, a alteração qualitativa muda-se o projeto.
Na quantitativa, muda-se o valor do contrato porque o objeto diminuiu ou aumentou, aí dentro dos percentuais. E a gente tem a possibilidade de acordo entre as partes, né? Substituição de garantia, modificação no regime de execução da obra, modificação da forma de pagamento e a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. Gente, isso não cai, isso despenca nas provas. Então, você tem que ter cuidado. Aí a gente vai lá para o 137 a 139, que já fala da extinção do contrato, tá? Hipótese de extinção do contrato. Lembre-se que eu tenho 3 formas de extinção do contrato, né? A unilateral, a por acordo. Vou puxar aqui para ti. Artigo 138. A extinção do contrato pode ser determinada por ato unilateral escrito da administração, consensual, que é por acordo entre as partes, né? Por conciliação, mediação ou comitê de resolução de disputa, determinado por decisão arbitral, tá certo? Que aí vem a questão decisão arbitral ou decisão judicial. Então, são 3 tipos de extinção do contrato. Aí, o 137, ele vai falar das situações de extinção do contrato aqui, ó, constituirão motivos para extinção do contrato. Aí, ele vem falando um monte. Não cumprimento, ou cumprimento regular, alteração social, decretação de falência, caso fortuito fosse maior, atraso da obtenção de licença, atraso da liberação. Então, tem várias coisas aqui. E o 139 aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, a extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei, consequência, assunção imediata do objeto do contrato, ocupação e utilização do local, execução da garantia contratual, para ressarcimento da administração, pagamento de verbas trabalhistas, pagamento de multa, exigência de assunção de execução e da conclusão do objeto, e retenção dos créditos, tá? Saindo daqui do 137 ao 139, a gente chega nos 2 últimos, que são aí, ó, as penalidades. Artigo 155 e 156. O 155 fala que o licitante ou contratado será responsabilizado nas seguintes infrações, aí ele traz as infrações, né? São 2 infrações. E o 156, ele fala das penalidades, ó, as sanções, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, ele vai associar o 155 com o 156, a partir do parágrafo 2º. No parágrafo 2º ele diz assim, a sanção prevista no inciso 1 do caput desse artigo, que é a advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do 155. Aí ele vai fazer essa associação do 155 com o 156. No inciso 1 do 155 cabe o quê? A advertência. Aí no parágrafo 3º ele vai dizer a sanção prevista no inciso 2, que é a multa aqui, aí ele vai dizer desse artigo, calculada na forma tal, que aí pode ser aplicado em todos, ó, em todas as infrações previstas no artigo 55. Aí, a sanção prevista no inciso 3, que é o impedimento para licitar, aí ele diz onde é que ela pode ser aplicada. Lembre-se que ela só pode ser aplicada, a força dela é no âmbito de atuação do contrato. O município de Fortaleza contratou uma padaria. A padaria não cumpriu o contrato por algum motivo, pisou na bola. Aí aplica a penalidade de impedimento para licitar. Então, nessa situação, ela só não pode listar com o município de Fortaleza, mas ela pode listar com o Estado de Ceará, com a União, entendeu? Agora, ó, ele diz, ó, no âmbito da administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção. Agora, quando se tratar da sanção prevista no inciso 4, que é a declaração de inidoneidade, que é a mais grave, tá? Aí ela atinge todas as esferas. Se o município de Fortaleza, ao invés de aplicar impedimento para listar, aplica declaração de inidoneidade naquela padaria, aí ela não pode contratar com nenhuma esfera de governo. Sério, Tchelite, sério, tá aqui, ó. Ele fala aqui dos incisos, né? E ele fala aqui, ó, impedirá o responsável de listar ou contratar
na administração direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Cheerlead, pelo amor de Deus, é coisa demais. É coisa demais, você tem 20 dias para ler isso aqui. Eu não lhe dou nem confiança com esse esmorecimento. Vai estudar que dá tempo, viu? Um abraço.